O nosso tema de hoje está no Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da terceira parte, que fala das leis morais. Nós já falamos aqui da lei da destruição, nós já falamos de várias outras leis anteriormente, e hoje é um dia de estudarmos uma nova lei, que é a lei de reprodução, que também faz parte da nossa evolução, que nos acompanha desde os outros reinos até o momento em que nós estamos. E a gente vai perceber a grandiosidade do trabalho da espiritualidade nesse ponto para todos nós. Quando a gente fala em reprodução, a gente fala em reencarnação. E é isso que a gente vai analisar um pouco no dia de hoje. A reprodução é uma lei de Deus. Então, por isso que nós vemos que as plantas, os animais, inclusive nós, precisamos nos reproduzir para que tenhamos oportunidade de reencarnar. Sem a reencarnação, nós não conseguimos evoluir. Então, a reprodução ela é essencial para a continuidade do ciclo aí grandioso de todas as evoluções. Então, esse é o primeiro ponto que a gente parte. E Kardec vai fazendo uma série de perguntas para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, perguntando sobre esse assunto para que a gente pudesse entender. A gente tem que lembrar sempre que o Livro dos Espíritos ele foi publicado pela primeira vez em 1857. Então, naquela época, a visão era um pouco diferente da que a gente tem hoje. Não tinha tantas descobertas científicas e a sociedade ela não era tão tranquila como é hoje. Para a gente ter uma noção, no Brasil, só em 1977 se admitiu o divórcio. Nós estamos falando de perguntas e respostas de 1857. Então, Kardec já começa perguntando sobre isso. E aí os espíritos nos dizem que a reprodução é sim muito importante porque é através dela que a gente consegue sim evoluir. É através dela que a nossa quantidade de população aumenta e cada vez nós vamos tendo mais oportunidade. E ele pergunta, mas essa quantidade excessiva de pessoas não vai trazer problema no futuro? E os espíritos respondem tranquilamente, não. Deus acompanha tudo o que acontece e ele tem noção então de tudo o que vai acontecer. Então, nada vai fugir dos planejamentos de Deus. E Kardec continua perguntando, e o aperfeiçoamento das raças? É verdade que isso acontece? E ele diz que os espíritos dizem sim. As raças elas vão se sucedendo e outras sucederão às suas. É o que os espíritos respondem. Então, haverão outros corpos, haverão outras civilizações que vão sucedendo na medida em que a evolução vai nos acompanhando. Só que a resposta no Livro dos Espíritos fica nisso. Não vai além disso. Só que existem outras obras que nos trazem informação sobre a sucessão das raças na Terra. Um deles chama Caminho da Luz, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Só para a gente ter uma noção, ele traz para nós as 4 raças que vieram para a Terra, chamado 4 raças adâmicas. São os arianos, os egípcios, os hindus e os árias. Então essas 4 civilizações vieram e se uniram às que nós já tínhamos, que são os negros e os amarelos. Então assim nós formamos a base de todos os habitantes que nós temos na Terra hoje. E assim as raças e os grupos vão se sucedendo e se movimentando à medida em que nós vamos alcançando a evolução. Isso fica bem claro lá no livro e lá tem uma série de outras informações para quem desejar no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, sobre esse ciclo de evolução da Terra. A pergunta encerra neste ponto, mas Kardec pergunta sobre outras questões. Como será o nosso corpo? Como será tudo para frente? Eles respondem, serão de acordo com a sua evolução. À medida que nós formos evoluindo, as coisas vão se transformando de acordo com a nossa necessidade. E Kardec pergunta, será que o homem pode intervir na evolução dos animais e das plantas? Se naquele tempo se estava iniciando uma pesquisa, hoje a gente sabe que é muito tranquilo. Pesquisa em plantas, em melhora genética de animais e de plantas. E os espíritos respondem que sim, que não há problema nisso. Que o homem passa a ser um colaborador na evolução das espécies. Então, e isso é o que nós vemos muito aí no dia de hoje. O homem interferindo nas plantas e nos animais, auxiliando aí na evolução, na melhora genética, para que produza mais, para que sejam mais fortes as plantas e os animais. E Kardec pergunta também uma pergunta muito interessante. Haverá algum problema nesses métodos utilizados para evitar a gravidez? Que hoje em dia nós temos muitos deles.
métodos contraceptivos para evitar a gravidez. E ele perguntou, isso vai contra a moral dos espíritos? Os espíritos simplesmente respondem, isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem é material. Percebam que eles não respondem nem que sim, nem que não. Eles não respondem que quem usa está certo ou está errado. Simplesmente nos mostram que para o nosso momento evolutivo, essas coisas são usadas. Que são instrumentos utilizados para espíritos ainda iniciando o grau de evolução como nós. Mas não há nenhuma afirmativa no livro dos espíritos que nos diga que está certo ou errado. Então, fica dentro do critério e do uso de cada um de nós, de acordo com os objetivos que cada um de nós aí tem. De acordo com o nosso próprio julgamento, com a nossa própria consciência. E ele pergunta sobre o casamento. E os espíritos nos respondem que o casamento é um grande avanço da sociedade terrena. E ele vai além e pergunta se o casamento é indissolúvel. E os espíritos respondem que pela lei de Deus, não. Que é um grave erro a indissolubilidade do casamento nas leis dos homens. Essa resposta pode parecer estranha para todos nós. Que não seria indissolúvel. Se a gente pensar do ponto de vista prático, é muito melhor que duas pessoas não estejam juntos do que se agredirem, do que se ofenderem, do que simplesmente por uma lei tentarem ou serem obrigadas a se manter juntos. Nós sabemos que um casamento envolve um processo de reajuste espiritual. Se naquele momento um deles não tem condição de fazer o reajuste, nós podemos deixar aí para outra oportunidade. Desde que não haja respeito, não haja equilíbrio ou não haja aí condições de se manter de uma forma equilibrada. Então percebam que nada é forçado, nada é obrigatório. A evolução de cada um de nós vai de acordo com as possibilidades. E pergunta também sobre o celibato. E os espíritos respondem que o celibato por si só não significa nada. Só é grandioso quando a finalidade dele é boa. Por que eles respondem isso? Porque Kardec pergunta daqueles que não constituem família, abrem mão de tudo para se dedicar aos outros. Eles respondem, não, aí sim nós temos uma finalidade nobre. Não constituem uma família, abrem mão de todos os seus objetivos para auxiliar aqueles que necessitam, seja em que atividade for. Então, se o fim for nobre, aí sim nós temos um grandioso instrumento para auxiliar. E pergunta também sobre a poligamia. Ele nos afirma que a poligamia é um grande atraso, era um grande atraso da nossa civilização. Que a poligamia deixa de lado os laços de amor que unem o casal para se ligar unicamente por questões sensuais. Então, não é possível manter um relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo, como nós mantemos apenas dois, para que a gente possa ter esses laços afetivos. Isso fica muito claro aí para todos nós no Livro dos Espíritos. Essas são as respostas básicas dadas pelos Espíritos para nós, nos dizendo sobre a lei de reprodução. Mas nós precisamos ir um pouco além no estudo disso. Sabendo que é uma lei, sabendo que é obrigatório a reprodução e a reencarnação, porque é assim que nós evoluímos, a gente pergunta o que isso significa para nós. A evolução para nós, espíritos que não somos bons, mas tentamos ser bons, que não somos evoluídos, mas queremos seguir em frente na evolução, é uma grandiosa oportunidade. Nós entramos aí numa fila para tentar encarnar. Pedimos favores para os nossos amigos espirituais para conseguir encarnar. Porque não é fácil. Para isso nós precisamos de um planejamento. Precisamos de toda uma estrutura para que nos auxilie nisso. A reencarnação para um espírito que está lá desencarnado, a gente chama na erraticidade, é um grandioso momento. É uma grandiosa vitória que ele tem de ter a chance de voltar para fazer certo o que ele não conseguiu fazer antes. E para comprovar para Deus, perante as leis espirituais e para aqueles que o ajudaram, de que agora ele é uma pessoa diferente. Então, ele aposta, podemos dizer assim, todas as suas fichas na encarnação futura. Tudo que ele aprendeu, tudo que os outros fizeram de bom por ele, todos os favores que ele teve que pedir para conseguir um corpo para encarnar, o favor que ele teve que pedir para que o pai e a mãe o recebessem em casa, tudo isso ele tem que comprovar na encarnação futura. E isso não significa que ele tenha que vir sozinho. Todos nós temos amigos espirituais que nos auxiliam
nos auxiliaram a encarnar e nos acompanham. Quem nunca se deitou para dormir triste, desanimado, e no outro dia sem saber por que levantou animado? Achando que não tinha saída para um problema e no outro dia tinha. São os nossos amigos espirituais que durante a noite vêm nos ajudar, nos consolar, nos instruir, para que a gente possa ver a vida de uma forma diferente. Então, se a encarnação ela é muito difícil, muito complexa, é um grande passo para todos nós, não estamos sozinhos. Só que a gente já viu em outros momentos que para estarmos acompanhados, temos que querer estar acompanhados. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para os nossos amigos espirituais. Está com raiva, abre mão do seu trabalho espiritual, não tem paciência, não quer trabalhar, não deseja ser honesto, fica difícil para os nossos amigos espirituais, fica difícil nos auxiliar. Então nós devemos desejar ser ajudados. Então, uma vez que nós decidimos reencarnar, estudamos para isso, trabalhamos para ter mérito, para ter bônus espiritual, para conseguir encarnar. Planejamos uma profissão, uma família, um local. A gente vai durante o sono pedir o pai e a mãe para nos receber. Será que é possível me receber como filho? Isso se nós não combinamos antes. Partem o pai e a mãe previamente e os filhos ficam para nascer depois, já tudo previamente combinado. Então temos várias possibilidades, nenhuma encarnação é igual à outra. Então, dentre essas várias possibilidades que podem acontecer, uma coisa é certa: houve um acordo, houve uma tentativa aí, de conciliação, dentro dos objetivos que cada um de nós tem. Reajuste, auxílio, reequilíbrio, seja que objetivo for a nossa encarnação. E isso a gente busca coragem para poder reencarnar. Temos duas possibilidades de reencarnação. Aqueles espíritos que estão inconscientes ou que não têm um grau de evolução razoável, não conseguem escolher. E os mentores decidem tudo por eles. Aqueles que já têm mais discernimento, que estão conscientes, que podem escolher, escolhem como virão. Como o seu corpo será, é discutido. E é muito importante como o seu corpo será. A gente tende a achar que todo mundo quer um corpo bonito. Como encarnado, a gente sempre pensa, podia ser mais bonito só um pouquinho, Podia ser mais alto um pouco. Mas como espírito não é assim que a gente pensa. O nosso corpo foi escolhido por nós, de acordo com as nossas dificuldades. Doenças podem ter sido escolhidas por nós, de acordo com as nossas dificuldades. É muito comum que espíritos até com um certo grau de evolução peçam para nascer com alguma deficiência, com alguma doença, para que elas mantenham eles com o pé no chão, para que eles possam realizar a missão que era o objetivo deles. Chico Xavier tinha um grave problema na sua visão, e isso fazia com que ele estivesse sempre atento ao seu trabalho espiritual. Quando a gente olha para uma pessoa com uma deficiência, não temos condição de julgar, porque não sabemos se ela escolheu ou se ela não escolheu. Se aquilo ali está ajudando a sua evolução ou se ela está pagando um débito anterior. Não dá para saber. Não tem como nós avaliarmos a evolução de ninguém de uma forma superficial. Uma vez que nós escolhemos o corpo, eventualmente escolhemos uma doença, uma determinada idade, escolhemos aí por quanto tempo mais ou menos vamos viver. 70, 60 anos, de acordo com o projeto aí de cada um. Vamos à procura de alguém que nos receba, se não combinamos previamente. Uma vez que a gente encontre pessoas que nos recebam, a gente inicia um outro processo, o processo de aproximação. A gente acha que o espírito vai encarnar de uma hora para outra, não é assim que funciona. O espírito começa a se aproximar do pai e da mãe meses de antecedência. Da mesma forma que nós vamos nos aproximando lentamente dos pais, o processo de reencarnação ele não é automático. A gente estuda biologia, pelo menos noções bem básicas de biologia, e essa parte a gente sabe. O que a gente não sabe é a parte espiritual. É que dentre os vários óvulos e espermatozoides à disposição naquela fecundação, a mente do espírito vai escolher os que são melhores para aquele corpo que ele vai encarnar. Então as coisas não são automáticas. Há uma possibilidade de escolha dentre aquelas vastas possibilidades, quais serão melhores para aquele corpo que foi organizado. E isso os mentores espirituais estão lá trabalhando em cima disso, chamados espíritos construtores.
para que tudo se dê da melhor forma possível. Para que a gente possa ter uma ilustração disso, André Luiz, no livro lá, Missionários da Luz, também psicografado por Chico Xavier, traz 2 exemplos para nós de reencarnação. Uma de sucesso e uma não. A de sucesso é a de um espírito chamado Segismundo. Em vidas anteriores, Segismundo ele tinha matado quem seria o pai dele por causa de quem seria a mãe. Então eles tinham uma combinação, os 3 antes de nascer, que os 2 iriam na frente e ele iria depois. Porque, como o menos evoluído dos 3, os 2 mais evoluídos teriam condição de guiá-lo melhor. Só que algo inusitado aconteceu. Ao se aproximar durante o sono para pedir autorização do que já havia sido combinado, o pai se assustou, relembrando do momento de quando tinha sido morto por quem seria o seu filho. E de modo algum ele aceitava ser o pai dele. Várias foram as tentativas e de modo algum ele aceitava que isso acontecesse, por medo. Porque o inconsciente dele dizia que aquela pessoa queria fazer mal a ele. Até que foram chamados uns amigos que tinham relação com aquela encarnação e conseguiram organizar as energias, conseguiram conversar com todos eles para que tudo se desse da melhor forma possível. E o pai resolveu aceitar, perdoou e resolveu aceitá-lo como filho. E lá no livro mostra, para quem se interessar, como se dá a escolha dos óvulos do espermatozoide, como se dá lá a divisão das células, como tudo é muito acompanhado, como os amigos espirituais só podem visitar depois de 21 dias. Os espíritos ficam muito próximos durante os primeiros 21 dias. Então, informações muito detalhadas estão lá no livro. Mas o que chama mais a atenção nessa encarnação é a atenção dos mentores, dos amigos espirituais e dos pais, que com certo grau de evolução se dispuseram a cumprir aquilo que eles programaram antes de nascer. Vejam que não foi fácil. O pai ele teve que abrir mão de um sentimento de medo que ele tinha. Inclusive, durante a conversa, colocaram os 2 para conversar. Ao dizer que perdoava o Segismundo, no livro narra que uma fumaça negra que cobria todo o seu corpo se dissipou. O que demonstrou para todos os espíritos que estavam lá que o perdão ele era sincero. Então, energeticamente, ficou constatado que o perdão era sincero. Porque aquela energia da mágoa foi dissipada. Houve o nascimento e tudo se deu da melhor forma possível, com um grande trabalho dos mentores. Vejam como foi grandioso, desde o planejamento, desde a escolha do corpo, desde a escolha do espermatozoide, do óvulo, o acompanhamento da divisão celular, tudo isso acompanhado pelos mentores. Nada é automático como a gente imagina. Tudo tem um porquê, tudo tem um trabalho espiritual por trás. E quanto mais a gente vai descobrindo isso, mais a gente dá valor nos mentores e nos trabalhos que são realizados aí em nosso favor. Muito mais há por trás do que a gente imagina. Muito mais nos oferecem os mentores do que a gente imagina. Nós é que muitas vezes não cumprimos a nossa parte, que não damos atenção às lições que nos são passadas, que agimos contra a nossa própria consciência. E muitas vezes temos que arcar aí com consequências negativas. Foi o que aconteceu no outro exemplo que eu vou dar. O espírito que ia encarnar chamava-se Volpini. Já era a 3ª tentativa de reencarnação com aquela mãe. Houve um aborto nas 2 anteriores. Ele já estava com 7 meses. Por causa da influência de 3 espíritos obsessores que a futura mãe atraiu mentalmente, de acordo com a sua conduta, com a sua moral e com as suas atitudes, ela foi tão influenciada que o marido se afastou da esposa. E ela começou a sair constantemente. Toda noite ali alguma festa. E ela colocava roupas que escondiam a sua gravidez. E bebia, fumava, usava drogas, mesmo estando grávida. Aos 7 meses, no livro narra que aquela noite seria decisiva para saber se ele conseguiria ou não se manter encarnado. E o livro conta que dentro do líquido amniótico haviam várias energias negativas, várias impregnações que poderiam sim atrapalhar aí a vida do feto. Então, no livro, para quem se interessar, descreve bem essas energias, essas contaminações
prejudicando aí o desenvolvimento do feto. E a saúde aí, e até a vida da mãe e do feto. Mas nessa noite, então, que seria decisiva, os espíritos intuem uma mulher que morava com a futura mãe para que convencesse ela a não sair. Ela conversa por 3 horas e não consegue convencer a mulher a não sair. Ela resolveu sair assim mesmo. Enquanto estava numa festa em um determinado local, ela foi. Os espíritos decidiram que não tinha mais como a encarnação ser viável. O que eles fizeram? Foram lá onde ela estava, entraram dentro do bar onde ela estava e fizeram um desligamento espiritual do Volpini. Então, cortaram o laço fluídico que ligava o espírito ao corpo da mãe. Ao fazer isso, obviamente, o feto perdeu a vida, porque não há um corpo com vida sem o espírito. Logo depois ela teve uma hemorragia, foi levada para o hospital por causa do aborto. E isso aí é um exemplo de uma encarnação que não deu certo. Não obstante os mentores velassem por ele. Já era a 3ª tentativa. Eram feitas limpezas para tentar tirar essas energias negativas. Várias pessoas eram colocadas no caminho da mãe para que ela mudasse de conduta, mudasse de pensamento, voltasse a dar atenção ao pai da criança, largasse as más companhias. Mas ela não ouviu o que foi dito. E outro caminho não restou, senão para o 3º aborto. E o espírito de Volpini foi levado aí para um hospital espiritual para que pudesse passar pelo tratamento devido. Situação muito diferente da outra que nós vimos, onde os mentores espirituais fizeram tudo e os pais e o filho corresponderam aí às expectativas espirituais. O livro ainda narra características muito interessantes de como o espírito vai sendo reduzido para caber no corpo de uma criança. Detalhes muito interessantes aí para quem quiser compreender melhor de como nós vamos perdendo a consciência. E como a encarnação ela só se finaliza aos 7 anos de idade. Que a gente preste muita atenção nas crianças, porque a encarnação só finaliza o processo aos 7 anos de idade. E a gente sabe também que lá pelos 12, 14 anos, quando a juventude se inicia, é quando aquele espírito ele tem acesso à sua bagagem espiritual pretérita. Então, 2 fatos muito marcantes na vida de alguém ou numa encarnação. Até os 7 e ali nos 12, 15 anos, quando ele tem acesso a quem ele realmente é. Por isso que jovem tem todos essas dúvidas e todos esses abalos aí nesse período. Porque é de fato quando ele começa a descobrir quem ele realmente é. E ele tem que somar quem ele é quando ele foi criado pelos pais nessa vida com o que ele já foi antes. E somar tudo isso para criar uma nova possibilidade aqui nessa encarnação. E a gente percebe que a lei de reprodução ela é obrigatória para todos nós. Ninguém foge de se reencarnar. É obrigatório. A gente consegue adiar. Alguns espíritos negativos, ignorantes, conseguem adiar, mas um dia vão ter que reencarnar. Ninguém evolui sem a reencarnação. Ela é essencial para todos nós. E o corpo físico, ele tem uma função muito importante. Ele drena energias negativas do nosso espírito. Então, se o nosso espírito está contaminado por erros de vidas passadas, ao reencarnarmos, essas energias vão sendo drenadas através do corpo. E assim, quando desencarnamos, o nosso corpo espiritual estará muito mais limpo, muito mais equilibrado, muito mais organizado do que quando nós encarnamos. E assim, de encarnação em encarnação, o nosso corpo espiritual brilha cada vez mais. Vamos evoluindo, vamos mudando a nossa forma de ser. E vamos compreendendo a grandiosidade aí de Deus, da espiritualidade, que nos oferece uma série de alternativas para que a gente possa ter sucesso na nossa encarnação. Sabem como se chama aquele espírito que completa 100% do que planejou para reencarnar? Chama completista. Poucos de nós conseguem ser completistas. Pouquíssimos conseguem fazer 100% do que planejaram antes de nascer. Temos muitas esperanças ao nascer. O esquecimento temporário faz com que a gente às vezes perca o caminho que a gente tinha traçado antes de nascer. Mas esse é mais um teste. Eu conversando com muitas pessoas sobre o espiritismo, muitos me perguntam, mas por que a gente esquece? Por que Deus fez errado nisso? A gente deveria não esquecer, deveria lembrar de tudo. Mas os espíritos deixam muito claro o porquê do esquecimento. Sabem por que nós esquecemos
quando nascemos, porque não temos nada de bom para lembrar. Espíritos que têm grandes débitos pedem para nascer, sabem por quê? Porque ao nascer esquecem os grandes males que fizeram. Então é um alívio temporário para a nossa consciência. De quê? Dos grandes débitos e erros que nós já cometemos. Enquanto estamos encarnados, estamos provisoriamente tranquilos em relação a esse peso que nós temos. E agindo bem, agindo com equilíbrio, agindo com harmonia, vamos desencarnar com excelentes lembranças de uma vida de trabalho espiritual, trabalho material, de equilíbrio, de harmonia, de uma vida equilibrada para contrabalancear as lembranças negativas. E assim nós vamos podendo lembrar quem nós somos, porque aí teremos lembranças positivas, teremos elos positivos. Aí sim nós temos algo que vale a pena lembrar e estaremos muito felizes por isso. Não há nada que envergonhe mais o espírito do que os seus débitos espirituais. Saber que fez mal a uma grande quantidade de pessoas. Isso envergonha muito. Todos desejam nascer para a gente quitar os nossos débitos. Auxiliar aqueles que nós fizemos mal. E deixar as nossas consciências tranquilas. Espero que a gente possa estar refletindo sobre a importância da encarnação para todos nós. Não é fácil encarnar. Não é fácil viver como encarnado. Mas é muito importante que a gente preste atenção nisso. O que viemos fazer? Por que estamos aqui? É muito importante que a gente tire o máximo de proveito desta encarnação. Principalmente no que diz respeito à espiritualidade, ao trabalho espiritual, às informações espirituais. Em nenhum livro espírita conta a história de alguém que ficou na Terra para conhecimento. Não existe isso. Todos estamos na Terra por dificuldades morais. E é isso que nós temos que vencer. Reformar quem nós realmente somos.